Olá pessoal, bom dia. Nós estamos no mês de agosto e as mangueiras aqui da nossa região da Zona da Mata Mineira, estão em pleno florescimento e com uma florada muito boa. E a dúvida de muitos é por que muitas vezes a mangueira floresce muito bem e produz muito pouco, que é a dúvida de um colega que segue o nosso canal. É o que a gente vai ver neste vídeo. Bom, essas primeiras imagens são de mangueiras aqui da nossa região, tanto da área urbana como da área rural. Essas fotos foram tiradas ontem, então as mangueiras realmente estão com uma florada muito boa, certamente em função, né, do período mais seco e mais frio, né, em função do estresse hídrico e o estresse térmico que elas passaram, né? Então isso favorece muito o florescimento. Então esse ano as condições favoreceram muito o florescimento, tá certo? E a partir de agora, as condições, o ideal é que permaneça o tempo seco para que ocorra um bom vingamento, pegamento de frutos. Então, quais são os fatores, né, que vão afetar, né, a fixação dos frutos na planta? Então, o primeiro fator, que é o principal fator, são as condições climáticas durante o florescimento, tá certo? O ideal é que durante o florescimento não ocorra chuvas, não ocorra a formação de orvalho, a ocorrência de neblinas, tá certo? Para que não ocorram doenças que a gente vai ver posteriormente na panícula, nas flores, tá certo? Então, o primeiro ponto é o local onde a mangueira está sendo cultivada. Se for uma região que no mês de julho, agosto, ocorre, né, orvalho, chuvas, neblina, com certeza o pegamento, né, de frutos vai ser pequeno. Uma boa comparação são os municípios de Visconde do Rio Branco e Viçosa. Viçosa está a 630 metros de altitude e Visconde do Rio Branco 350, cerca de 300 metros de diferença. Em Viçosa, durante o mês de julho a agosto, é muito frequente a ocorrência de orvalho, de neblinas, de chuvas, né? Tá certo? E isso realmente afeta muito o vingamento de frutos no município. Já Visconde do Rio Branco, que apresenta um clima mais quente, mais seco, né? O vingamento de frutos é bem maior, tá certo? Então, uma distância de 45 quilômetros com climas bem diferentes e que vai realmente afetar a produção de frutos, tá certo? Então, regiões serranas, geralmente, né, que tem essas condições de formação de orvalho, de neblina, geralmente a produção de frutos, né, de manga, geralmente é pequena, tá certo? Nessas regiões menos favoráveis ao cultivo de manga, para que o produtor tenha uma mangueira de fundo de quintal que produza um pouco de frutos, o ideal é que ele plante essa mangueira num terreno bem exposto ao sol. Então, escolher aqueles terrenos de face norte, que pega sol o dia inteiro, tá certo? Para que, se realmente ocorrerem chuvas, orvalho, neblina, que essa umidade, né, seque rapidamente com o início do dia, né, com o sol, tá certo? E isso vai favorecer mais o vingamento de frutos. Mas mesmo assim, nessas regiões, em função das condições climáticas, a gente espera um baixo vingamento de frutos, tá certo? O cultivo comercial de manga, ele está sendo deslocado, né, da região sudeste, principalmente do estado de São Paulo, para a região mais nordeste, justamente pelo fato, né, da gente conseguir induzir o florescimento da mangueira em períodos secos. Então, o Nordeste, né, um clima semiárido, favorece muito
esse clima seco durante o florescimento e durante todo o desenvolvimento dos frutos, né? Então, o clima seco e o uso de irrigação no Nordeste, né, facilita muito a obtenção de altas produtividades e frutos de excelente qualidade, ok? Com relação às doenças, como a gente comentou anteriormente, né, as duas principais que ocorrem nas flores da mangueira são a antracnose e o oídio, tá certo? A antracnose é favorecida por umidade mais alta, ocorrência de chuvas, de orvalho e de temperatura um pouco mais alta, e no caso do oídio, né, de umidade relativa mais baixa e temperaturas mais baixas. Então, essas duas doenças ocorrem com muita frequência em regiões que o florescimento, durante o florescimento ocorrem, né, chuvas, orvalhos, neblina. E o outro ponto também muito importante é a ocorrência de malformação floral, que vem com as mudas, né? São mudas de má qualidade, são mudas já infectadas por um patógeno. Então a gente observa do lado direito aqui uma planta de manga relativamente nova, né? Com o sintoma de malformação floral, que é esse embonecamento, né, da panícula, tá certo? Então a gente vê uma planta adulta aqui, com panículas normais e com panícula com malformação. Então, se a panícula tiver esse embonecamento, com certeza não vai haver vingamento de frutos, fixação de frutos na planta, tá certo? Nem vai haver formação do fruto. Então, além do clima, né? Se você comprar uma muda de má qualidade, a possibilidade de ter o problema de malformação floral é grande, né? E com isso o vingamento de frutos também vai ser bastante afetado. Com relação à malformação ou o embonecamento da panícula, né? Então a gente embonecamenta esses sintomas que a gente vê aqui do lado direito, né? Acompanhando a seta aqui, na área superior. E abaixo aqui, uma planta com a panícula com embonecamento, né? E outras panículas normais, tá certo? Então, através de podas, a gente consegue controlar relativamente bem esse problema de malformação floral. Mas o ideal é que a gente adquira mudas de excelente qualidade. E do lado direito aqui, a gente vê uma panículas, né, sadias, né, bem formada, e uma planta também com várias panículas sadias e com início de fixação dos frutos, vingamento dos frutos, tá certo? Então fica também essa dica aí de aquisição de mudas de boa qualidade. Outro ponto importante é a poda de limpeza e de abertura de copa da planta, tá certo? Então, após o término, né, da colheita dos frutos de uma safra, as plantas passam por uma poda de abertura de copa, tá certo? E de limpeza. Então, são retirados ramos secos, doentes, né? Ramos mal posicionados, um sobrepondo ao outro, né? Ramos muito na vertical, restos florais que permaneceram na planta. Então, a gente faz uma limpeza geral e faz uma abertura de copa da planta, para que realmente a copa fique mais exposta ao sol e mais arejada, tá certo? E isso também vai reduzir muito, né, a fonte de inóculos, né, que vai ocorrer lá no florescimento, tá certo? Então, essa poda de formação, ela ocorre depois da colheita e pode ser feita até o pré-florescimento. Então, na nossa região aqui, tem produtores que fazem essa poda até maio, início de junho, antes do florescimento. Mas ela pode iniciar após a colheita dos frutos, tá certo? Outro fator importante, né, a partir do florescimento, é que a planta ela tenha disponível água e nutrientes para fixar o fruto na planta, tá certo? Então, adubações feitas anteriormente vai interferir muito no estado nutricional da planta, tá certo?
Então, uma planta bem nutrida, ela vai conseguir fixar mais frutos na planta, tá certo? E além disso, como ocorre o início da formação dos frutos, a planta também vai precisar de água disponível no solo para absorver esses nutrientes que estão no solo. Então, se a área for uma área mais alta, mais seca, há necessidade de irrigação a partir do pleno florescimento, tá certo? Então, aqui a gente vê nas fotos abaixo, mangueiras de fundo de quintal, numa área mais baixa, né? Essas áreas mais baixas geralmente são mais úmidas, então mesmo em julho, agosto, que é um período seco, elas conseguem acessar a umidade do solo. Então, geralmente, nessas condições aqui, a gente observa um bom vingamento de frutos. Já as mangueiras que são cultivadas nas áreas mais altas, se não houver irrigação, realmente o vingamento de frutos é muito pequeno, como a gente vai observar no experimento que a gente realizou tempos atrás, tá certo? A gente vai mostrar esses resultados daqui a pouco. Bom, na nossa região é muito comum, né, ocorrências de mangueiras de fundo de quintal, principalmente na zona rural, como a gente observa nessa imagem, né? Então, as mangueiras geralmente são plantadas próximo da residência, áreas mais baixas, né? Então, essas mangueiras, além de estarem numa área mais baixa, conseguirem acessar a umidade no período do florescimento, né? Elas também recebem adubações orgânicas de forma indireta. Muitas dessas aves servem de puleiro para galinha, então elas recebem de forma indireta adubação de estercos animais, cinza do fogão a lenha. Então essas plantas realmente, de forma indireta, são bem nutridas e têm uma disponibilidade de água durante o florescimento. Então a gente geralmente observa um bom vingamento, uma boa fixação dos frutos nas plantas de modo geral, tá certo? Já as mangueiras plantadas em áreas mais altas, então, há uns 20 anos atrás, então, se a gente observar a data dessa foto aqui, ó, 22 de agosto de 2003, 20 anos atrás, a gente observa que um pomar que foi instalado numa área mais alta. Então, nessa época, muitos produtores, empresários aqui da região começaram a investir em mangobrá para fornecimento para as agroindústrias. E eles implantaram, né, os pomares em áreas mais altas, como a gente observa nessas duas fotos. Então, o que aconteceu? As mangueiras cresceram muito bem, vegetaram muito bem, formaram uma boa copa. No início da fase produtiva, a partir dos 5 anos, muitas mangueiras floresceram muito bem, mas o vingamento de frutos foi muito baixo, tá certo? Por quê? Porque essas áreas mais altas geralmente apresentam uma baixa fertilidade e uma baixa disponibilidade de água nos meses de julho e agosto, tá certo? E até setembro também. Então, que aconteceu? Em função dessa baixa produtividade, muitos produtores desistiram. Eles, a princípio, achavam que a mangueira era bem rústica, que não precisava muito de adubações, de irrigação, porque eles observavam as mangueiras de fundo de quintal com alta produtividade, né? Sem muitos traços culturais, mas os ambientes são totalmente diferentes. Então, muitos desses produtores desistiram, né? E muitos dos pomares foram eliminados. Então, na realidade, foram poucos os pomares que permaneceram, pomares comerciais. Então, hoje, o que mantém as indústrias de suco de fruta, no caso da manga, são, na grande parte, pequenos produtores que têm realmente poucas plantas de fundo de quintal, muitas delas em consórcio, né, até com animais, tá certo? Que apresentam um custo de produção relativamente baixo. Aqui é o experimento que eu comentei com vocês, tá certo? Que a gente fez uma área sem irrigação, cultivo de sequeiro, e uma área irrigada. Então, esse experimento foi instalado em um pomar implantado numa área mais alta, mais seca. E
as adubações, A1 até A8. O A1 é a adubação mais completa e o A8 sem adubação nenhuma, tá certo? Então, a gente observa aqui um efeito muito positivo da irrigação. Então, a média das plantas sem irrigação foi de 35 quilos por planta por ano e a média das plantas com irrigação de 58, um aumento de 66%. E quanto mais elaborada foi a adubação, maior a produção. Então, nós chegamos com mais de 80 quilos por planta, como quando nós fizemos uma boa adubação, inclusive usando os micronutrientes, tá certo? Então, aqui ao lado esquerdo, a gente descreve todos os tratamentos de adubações, tá certo? Mas não vou entrar em detalhes, mas aqui o T1, que foi o tratamento que proporcionou maior produção, a gente usou adubos bem específicos para a manga, né? Nitrato de cálcio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio. Além disso, fizemos a calagem e a zessagem em março, tá certo? E então, na realidade, o que a gente observa nesse experimento é que realmente a mangueira Ubá, como as outras variedades de mangueira, né, elas realmente necessitam de uma boa adubação, de uma boa disponibilidade de água para realmente ter uma boa produção de frutos, tá certo? Depois vocês dão uma pausa nesse slide aqui e aí vocês conseguem visualizar melhor os tratamentos. E se tiver alguma dúvida, deixa lá no canal que a gente vai responder, tá certo? Então, a importância tanto dos adubos macronutrientes, como adubações com micronutrientes também, especialmente o boro, como a gente vai ver posteriormente. Então, em função dos resultados deste experimento, a gente vai deixar aqui também uma dica de adubação orgânica e outra de adubação organomineral, tá certo? Então, considerando uma mangueira adulta de cerca de 5 metros de diâmetro de copa, 5 metros de um lado e de outro, tá certo? A gente recomenda 50 quilos de composto orgânico por planta por ano, devendo ser aplicado 25 quilos em agosto, agora, né, em pleno florescimento da planta, e 25 em fevereiro, após a colheita dos frutos. Se for esterco de bovino, 2 aplicações de 20 quilos, uma em agosto e outra em fevereiro. E se for cama de aviário, 10 quilos em agosto e 10 quilos em fevereiro, tá certo? E se a pessoa quiser fazer uma adubação organo-mineral, reduzindo em 50% o uso do adubo orgânico, tá certo? O adubo orgânico deve ser aplicado em agosto e a partir de outubro ele faria 3 aplicações da formulação, né, 10-10-10, 500 gramas da formulação 10-10-10, tá certo? Essa também é uma boa indicação de adubação para a mangueira. E caso a mangueira não esteja recebendo adubações ao longo dos anos e que o solo seja pobre em fósforo, a gente recomenda também aplicar 1 kg de superfosfato simples ou fosfato natural em agosto por planta, tá certo? Além de 60 gramas de ácido bórico por planta também em agosto. Então, essas são as indicações de adubação. Os adubos devem ser aplicados, como a gente já comentou aí em vídeos anteriores, né? Na projeção da copa ali da planta, 2/3 para dentro da projeção, 1/3 para fora da projeção da copa, tá certo? Onde tem o maior número, né, de raízes absorventes. E também a gente deixa aqui como complemento o uso de cinzas. A mangueira tem uma demanda muito grande por cálcio. Cálcio é muito importante para a nutrição da mangueira. Então, aplicar 3 quilos de cinza também em março, tá certo? Depois das adubações. Então, a cinza a gente já explicou em outro vídeo, né? Que deve ser aplicada de forma bem espalhada, né, em toda a projeção da copa, né? Não aplicar a cinza de forma muito concentrada, porque ela pode alterar o pH do solo ali, né? Então,
aplicar os 3 quilos de cinza em toda a projeção da copa, tá certo? E isso também vai ajudar muito na nutrição da mangueira, tá certo? Então fica essa dica aí de adubação para pomares domésticos, né? Se for pomar comercial, aí o ideal realmente de ter um acompanhamento mais especial de um técnico com uma assessoria mais de perto, tá ok? Bom, aqui a gente mostra, né, as condições em que o experimento que a gente comentou anteriormente foi realizado, né? Então a área é mais alta, bem inclinada, né? A gente vê aqui uma pessoa até com dificuldade, né, de fazer os traços culturais, a mangueira de irrigação, tá certo? Aqui embaixo, quando foi feito a calagem, a gessagem do pomar, tá certo? E uma planta de mangueira com cerca de 6 anos de idade, com uma carga muito boa de frutos, tá certo? Então, nós chegamos, né, à conclusão que a mangueira, o bar, como as outras variedades de manga, né, realmente responde muito bem aos tratos culturais, né, e que realmente para uma boa fixação dos frutos na planta após o florescimento, realmente há necessidade de bons tratos culturais, adubações, irrigação, uma poda de abertura de copa e outros tratos como a gente observou neste vídeo. Como dica para as pessoas que têm uma planta de mangueira de fundo de quintal e que não está produzindo bem, está florescendo bem, não está produzindo bem, a gente recomenda que a pessoa faça uma dessas adubações que a gente indicou. Logo após a adubação, faça uma boa irrigação, pelo menos até o início das chuvas, né? Pelo menos uma vez por semana, e aplicar, né, a água no local, né, onde foi aplicado os adubos, na projeção da copa, e não jogar a água, né, no tronco, ali no pé da planta, mas onde foi realmente colocado os adubos, tá certo? E com certeza a planta vai responder, se não houver outro fator limitante, como a gente comentou, o clima, né? Tá certo? Se realmente for uma região com muita ocorrência de chuva, orvalho e neblina, certamente a mangueira, mesmo com as adubações, a produção de fruto realmente vai deixar muito a desejar, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida, deixe lá no canal. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.